Prezados e amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de vós, seja com vossa família. Esse é o meu desejo, é a minha oração. Que Deus os abençoe e é um prazer estar chegando até o vosso lar, mais uma vez com o programa Assuntos de Família, que tem sido uma grande bênção para as famílias cristãs, alicerçar a fé, alicerçar o lar na base da palavra e dos conselhos de Deus. E se tem algo que Deus tem nos dado o privilégio, é de termos uma mensagem tão rica, tão substancial, que se alguém errar, não é por falta de ensino, não é por falta de ser instruído, porque Deus tem nos dado uma mensagem maravilhosa, a qual nós agradecemos a Deus e o honramos por tudo isso. Neste programa eu quero falar sobre um tema com o título Uma Unidade, Duas Personalidades. Quero ler as Escrituras em Marcos capítulo 10, versículo 6 ao versículo 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amados irmãos, tomando essa escritura como base, nós vamos falar um pouco sobre o tema uma unidade, mas duas personalidades. Sabemos que casamento, a palavra já casamento, ela claramente mostra que é a união de vidas, né? A união de duas vidas que se unem, então se casam, se unem. Então, duas vidas, o casamento em Deus, o casamento em Cristo, sob a direção de Deus, duas vidas que voltaram a ser uma. Aí você pode dizer, por que duas vidas que voltaram a ser uma? Ora, porque antes de nós vir ao mundo, nós estávamos na mente de Deus e essa unidade já existia na mente de Deus. Aí, Deus nos enviou ao mundo, nascemos aqui, e aí temos a oportunidade de escolher o livre-arbítrio, como todos sabemos. E se seguirmos a orientação de Deus, por isso eu quero dedicar este programa aos jovens que desejam constituir um lar, mas também, ao mesmo tempo, falar sobre para aqueles que já constituíram o lar. E quando nós buscamos em Deus, quando nós esperamos em Deus, aquele moço, ele encontrará a moça que já antes da fundação do mundo estavam unidos na mente de Deus, no propósito de Deus. Mas quando a pessoa faz de qualquer jeito, como disse o profeta, simplesmente vai atrás de um belo par de olhos azuis, não se preocupa em saber sobre a vontade de Deus, aí é onde a pessoa vai arrumar para si um companheiro segundo sua ideia, seu plano, e pode estar fora do plano de Deus, e aí é onde vem as consequências, os problemas, e às vezes aquele casamento se torna um casamento aturado, suportado. As coisas parecem que não fluem. Entende? Não quero dizer com isso que um casal que se uniu sob a direção de Deus não terá também problemas. Tem. Até porque vivemos em um mundo de problemas. Estamos cercados de problemas. Mas quando você
casa com a pessoa certa, você tem muito mais facilidade de se compreender um ao outro, de encontrar o caminho correto para andar nesta unidade. Entende? Agora, é necessário buscar, porque o profeta chega a afirmar que essa unidade que Deus viu antes da fundação do mundo e preparou esse para aquela para esse, é tão séria que se nós cristãos dermos um passo errado e casar com a pessoa que não foi provida por Deus, na eternidade Deus consertará isso. Ou seja, Deus não vai mudar o seu plano por causa de um passo errado. Agora eu creio que o desejo de cada casal é viver nesta vida e viver eternamente um junto com o outro, gozando das delícias eternas. Então, é necessário nós saber, jovens, vocês dedicar o vosso tempo a orar e a buscar a vontade de Deus. Não se apresse. Porque se você espera no Senhor, Deus não decepciona quem espera nele. Mas às vezes a euforia, né, da juventude, a paixão, leva as pessoas a darem passos precipitados. E tem uma coisa que eu quero abrir um parênteses aqui, já que falei em paixão. Isso daria um outro tema, quem sabe em uma outra oportunidade possamos abordar, sobre a diferença entre paixão e amor. São coisas totalmente opostas. A paixão é um fogo que brilha, mas que não tem durabilidade. O amor é algo sólido. O amor, na verdade, é Deus. Quando você tem amor pela esposa, a esposa tem amor pelo esposo, vocês têm uma parte dos céus no vosso lar. Por isso que a Bíblia diz que o amor tudo espera, tudo suporta, o amor não suspeita mal, o amor não se porta com indecência, o amor é Deus. E o verdadeiro casamento, ele é unido pelo amor, não pela paixão. Inclusive, a ciência estudou sobre a paixão e eles descobriram. Porque se você observar no reino animal, os animais irracionais, eles podem brigar um com o outro, o macho com a fêmea. Isso pode levar uma briga até a morte. Mas quando chega o período do acasalamento, essa rivalidade se vai. Eles se aproximam um do outro. Agora, o que é isso? Então a ciência descobriu que isso é a paixão que um sente pelo outro e que é a esperteza da natureza para que haja a procriação. Então ele sente uma paixão um pelo outro. E essa paixão dura há quanto tempo? Por isso que eu disse, a paixão é passageira. Ela dura, segundo a ciência, o espaço de tempo necessário para que haja concepção. Então, aí o período da gestação, nascimento. Em alguns casos, se prorroga esse período de paixão entre aquele casal de animal até o tempo da criação daquele animalzinho, em casos quando o macho ajuda a criar o filhote. Em casos que é só a fêmea que cuida do filhote, a partir do momento que aquele filhote nasceu, ou a partir do momento que houve a concepção, se foi a paixão. Por isso que os casamentos hoje não duram. Porque eles se enganam com a paixão, que é uma tática da natureza para que haja procriação, e acham que tem amor. E parece que se não se casar, um com o outro vão morrer. E não passava de uma simples paixão.
que tem um período de tempo. No caso dos humanos, se eu não me engano, a ciência diz que dura um período de cerca de 3 anos. Isso estudado cientificamente, comprovado. Por que um período de 3 anos? É o período da concepção, da gestação e de ajudar aquela criança a andar e assim por diante, e se foi a paixão. Porque eles se casaram por causa da paixão e não pelo amor. Então, busque, você moço, você moça, pede a Deus, diga: Deus, eu não quero ser iludido por paixão. Paixão não é do Senhor, no sentido, a perfeição de Deus. Paixão é uma coisa da carne, não é de Deus. Deus é amor. Paixão já é algo da carne, algo passageiro. E como eu disse, acaba brilhando mais do que o amor, no certo sentido, mas dura menos tempo. Então, quando esse moço, essa moça busca seriamente, ele vai esperar em Deus. Ele vai orar para distinguir se o que ele está sentindo é uma paixão ou se é um amor. E vendo que é o amor, então ele não vai ter medo de dar esse passo. Por quê? Porque ele sabe que isso é eterno, o amor é eterno. O amor não vai durar um período de tempo, porque Deus é eterno e o amor é Deus. Então, é necessário que haja esse zelo. E a Bíblia afirma que, assim como nós lemos aqui, quando se casa, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, a razão de eu ter dito no início aqui do programa que quando se casa volta a ser um, é porque o casal cristão já estava isso preordenado por Deus, já estavam unidos na mente de Deus, simplesmente chegou o momento de você orar e receber a resposta de Deus e agora encontrar o par que Deus predestinou, e o casamento faz esta união. Estava na mente de Deus, eram um, havia essa unidade, e depois, pela direção de Deus, vocês se encontraram e voltaram a ser um. Agora, quando Deus formou Adão, veja que Eva já estava nele. A Bíblia diz que Deus o fez, no princípio, o homem macho e fêmea. Depois, o que Deus fez? Deu um sono profundo para Adão e tirou do seu lado uma costela, e ali ele fez o corpo de Eva. Tirou aquele espírito feminino, aquele espírito dócil, porque a mulher tem esse espírito mais dócil, e colocou em Eva. Quando Eva, então, ou melhor, Adão acordou daquele sono, ele não demorou para reconhecer quem estava diante dele. Ele olhou e logo se contactou, porque ele sabia, ele sentiu que aquilo era uma parte dele. E ele disse: tu és ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Aí está a necessidade do jovem cristão buscar no Senhor, porque aí Deus vai te levar a encontrar aquela parte sua. Mas lembre-se que não é porque, aí vem o tema deste programa, uma unidade, mas duas personalidades. Não é porque ambos se tornaram um no casamento, não é por isso que agora os costumes de ambos, desejos, manias, que isso agora vai se tornar idênticos. Ou seja, vão respirar junto. O que um deseja, o outro também. O que um gosta, o outro vai gostar. Não, lembre que Deus é um Deus de variedades. Deus não fez ninguém idêntico um ao outro. Não. Deus, pensa, se Deus fizesse um mundo, fizesse toda a vida botânica, todas de um tipo só, quando você conhecesse uma árvore, você conheceria todo mundo. Fizesse só eucalipto, você olharia para um eucalipto, você saberia, conheceria todas as árvores do mundo. Mas não, Deus fez um mundo cheio de variedades. Assim também, Deus não fez nenhum homem igual ao outro. Ninguém tem um nariz igual. Ninguém, exatamente, Deus fez cada um ser único.
fisicamente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando, o caráter, a natureza de cada um são algo peculiar daquele ser que Deus fez. Então, diante disso, quando se casa, você moço, você moça que vai se casar, você sabe que vocês vão se tornar um, mas que continuarão sendo duas personalidades. Aí que está a arte de saber viver, do casamento dar certo. É quando um passa a lutar, a se esforçar para compreender o outro, para respeitar os desejos do outro. E aí, um cede da sua parte para dar espaço ao sentimento do outro. Do outro lado, o outro cede também, e assim dá espaço para o sentimento do seu companheiro, e a coisa vai havendo essa harmonia. Agora, quando em um casamento um lado só quer ser servido, um lado quer ser compreendido, e ela vem e se põe, digamos, sobre um altar para ser reverenciada por ele, compreendida, parece que quer receber a adoração do outro, sem se preocupar que ali também há sentimentos, ali também há gostos, há desejos da sua natureza pela qual Deus fez, não vai dar certo. E em muitos casamentos, o que acontece é um se põe de um lado, o outro se põe do outro, e passam a exigir um do outro. Você tem que me compreender. O outro, não, você tem que me compreender. A hora que você me compreender, aí eu vou te compreender. Aquele casamento que era para ser uma unidade, passa a ser não um lar, mas um ringue, onde dois agora lutam para tomar a preeminência, e isso vira o quê? Um clima impossível de se conviver. Então é necessário, amados, compreender, vocês que já são casados, lembre, homem, olhe para sua esposa e veja, ali está alguém única. Deus a fez com sentimentos, Deus a fez com gostos. Quem sabe os sentimentos dela, os gostos dela, para ti, não tem valor nenhum. Mas você sabe que para ela aquilo pode ser algo importante. Então o que você faz? Cede da sua parte. Agora, vamos aqui colocar um ponto aqui para observar. Nunca ceder a desejos, a caprichos que sejam contrários aos princípios bíblicos. Vamos compreender. Temos as nossas vontades, temos os nossos sentimentos, porque Deus nos fez com essas diferenças, mas temos uma base aonde devemos saber filtrar o que é o sentimento da natureza que Deus te deu e o que é sentimentos influenciados pelo mundo ou por espíritos sedutores que possam estar tentando infiltrar naquele lar. Então, no Salmo 127, a Bíblia diz assim, que se Deus não construir a casa, em vão trabalham os construtores. Se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. E diz mais, inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, comer pão de dores. Quer dizer, inútil é todo o vosso esforço se a mão de Deus não estiver ali. Inútil é o esforço para manter um casamento vivo se Deus não estiver ali. Então, o ponto principal para um casamento ser realmente um lar, porque um lar não é casa, um lar não é móveis, um lar não é 2 carros na garagem, lar é atmosfera, aonde aquele homem não vê a hora de concluir o seu horário de serviço para chegar em casa e ter comunhão, ter companheirismo com sua companheira. Sua esposa não vê a hora que ele volte para ter companheirismo. Agora, que lar é esse que não há diálogo? Passam ali o dia todo e não trocam uma palavra, não tem ambiente para conversar?
Não, lar é ambiente. E para que um lar tenha vida, coloque Deus em primeiro lugar. Aí, as demais coisas Deus vai prover a compreensão e assim por diante. Então, é necessário isso, compreender que Deus, quando nos casa, quando faz, Deus abençoa aquele casal, eles se tornam um. É uma unidade. Mas duas personalidades ainda continuam batendo, pulsando dentro daquele coração. Agora, o segredo do sucesso desse casamento é compreender os gostos um do outro, como eu disse. E procurar, cada um da sua parte, dizer, olha, eu assumi um compromisso de me casar, de viver ao lado dessa minha companheira e vice-versa. Então eu vou, da minha parte, me esforçar para compreendê-la. Ela vai dizer, eu vou, da minha parte, me esforçar para compreendê-lo. Ah, mas se ele não me compreender, não tem problema, faz a tua parte. Automaticamente, quando você faz a tua parte, você constrange o outro lado a fazer a parte dele. Agora, se você primeiro diz, eu quero ver para depois fazer, aí vira uma competição. E a coisa vai cada vez fermentar mais, e o diabo vai se infiltrando, e a razão vai tomando conta, e as coisas vão indo cada vez de mal a pior. Então é necessário que haja essa compreensão. E lembre, em um casamento, nunca você será diplomado. Porque cada dia, cada fase da vida é uma matéria nova que você está aprendendo. Quando você casa, você nunca foi casado para saber lidar agora em uma vida a dois. Aí você vai aprender a conviver. Depois, logo você vai ter filho. Aí você nunca antes tinha filho para saber como é lidar com o filho. Você vai ter que aprender a viver aquela fase, aprender. E quando você tem Deus como o ingrediente principal, Ele te ajudará nisso. Depois teu filho cresce e se torna um adolescente. Você nunca teve adolescente como filho. Você vai ter que aprender a lidar com adolescente. Mas existem duas maneiras de aprender. Ou é por experiência própria, ou aproveitando-se da experiência dos outros. Eu acho que a melhor opção é você já tomar a experiência de alguém que viveu. Mas existe muito orgulho nas pessoas. É como diz aquele ditado, né? Que experiência é como um pente que você adquire depois que ficou careca. Ou seja, quando você tinha bastante cabelo, quem sabe você aí não tinha pente, você tinha que pegar o pente, alguém queria aí te emprestar o pente, né? Fulano, não, deixa eu conseguir o pente meu, e a hora que eu conseguir, eu arrumo meu cabelo. Tudo bem. Mas quando você consegue o pente, já está careca. A única coisa que você vai poder fazer com aquele pente é tentar pentear agora o cabelo dos outros. Mas é onde os outros repetem o que você fez. Os outros dizem, não, deixa eu conseguir o meu pente. Ou seja, deixa eu adquirir a minha experiência. Quando você adquiriu, teus filhos já cresceram. Aí você vai só olhar, puxa, se eu soubesse antes, eu teria feito diferente. Então eu creio que é melhor, por isso que a Bíblia diz que as mulheres mais jovens aprendam com as mais velhas. Mas aí eu pergunto, será que elas querem? Ou elas acham que elas é que sabem, que as outras são ultrapassadas? Olha, a Bíblia nunca vai se tornar ultrapassada. E se você buscar conselho daquelas mais velhas que seguem este padrão, você será bem-sucedida. Bem-sucedida. Então, é necessário, em Provérbios capítulo 25, versículo 11, falando sobre o aprendizado de viver a vida juntos, porque vai haver momentos, mesmo que você se casou, sobre a diferença de Deus, ou melhor, sobre a liderança de Deus, há diferenças entre a personalidade de um ou do outro. E aí é onde você vai ter que saber lidar com isso. E Provérbios, capítulo 25, versículo 11, diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo.
Imagine você, uma bandeja de prata com uma maçã de ouro sobre ela. Que coisa linda! Assim é a palavra certa, dita no tempo certo. Com isso nós vemos que podemos falar uma palavra certa e ter resultados tão negativos quanto se tivesse falado uma palavra errada. Quando isso? Quando você fala a palavra certa na hora errada. Quando a esposa vai tentar cobrar do marido algo na hora que ele está nervoso. Na hora que as coisas não estão muito bem. O ambiente já está tenso. Ah, mas eu deveria falar, aquilo era algo que deveria ser dito. Sim, mas era a hora de dizer aquilo? Não era. Por isso trouxe o resultado negativo que trouxe. Mas quando essa irmã sabe esperar a hora, quem sabe o marido na hora do nervosismo falou áspero com ela, magoou, disse algo que não deveria dizer, não revide. Fique em espírito. Depois, quando tudo se acalmou, está tudo bem, queridinho para cá, queridinha para lá, é a hora de você falar. Querido, assente aqui, eu quero falar contigo. Aquilo que você falou me feriu. Não é os princípios que temos aprendidos. Aquela palavra certa, na hora certa, vai causar um efeito maravilhoso. Da mesma forma o marido, não é porque ele é o cabeça que ele vai falar agora a hora que ele quer, no momento que ele quer, do jeito que ele quer. Não, ele tem a hora de falar também. Ele vai buscar essa sabedoria de Deus. E aí então, isso é saber viver. Compreendendo um ao outro. Cedendo para que os desejos do outro tenham espaço também nesta vida. Não é agora querer simplesmente, então somos um, já que tem duas personalidades, você tem seus gostos, eu tenho meus gostos, eu fui criado num lar, você foi criado no outro, e cada um tem seus princípios. Não é por causa, então agora somos um, então vamos tornar todos igual ao meu princípio, aos meus desejos, à minha personalidade. Não vai dar certo. Ela pode tentar suportar isso por um tempo, mas não consegue. Ele pode tentar suportar isso por um tempo, mas não vai conseguir por muito. Então, é necessário ceder, haver essa compreensão. Cede um pouquinho do seu lado, dá espaço para o sentimento do outro, ela cede do lado dela. Tem que ser uma balança que esteja equilibrada. Equilibrada. E a esposa reconhecer que ali diante dela está o seu cabeça e que ele tem autoridade sobre ela. Nunca permitir que esses espíritos modernos, feministas, de direitos iguais, venham tomar espaço na família. Agora, do lado do homem, não porque é o cabeça achar agora que pode dizer, pode gritar, não é gritando que você mostra autoridade. É muitas vezes quase sem palavras, mas com atitudes. Você não vai demonstrar ou impor respeito sobre a tua autoridade com gritos, com xingamentos, mas a tua própria posição inspira, exige do outro lado o respeito devido. Isso tudo vocês vão conseguir se tiverem uma vida de intimidade com Deus. Trazer Deus como ingrediente principal nesse casamento. Como uma construção. Ela é montada por várias pedras, vários tijolos, muitos ferros, mas tudo isso é ligado por uma argamassa que une todos esses elementos. Se não houver essa argamassa, você pode colocar o do melhor que você tiver de material, vai ruir. Assim é no lar, se não houver argamassa para unir esse casamento, vai ruir. E a argamassa é Deus, que é o equilíbrio desta família, desse lar,
Então, eu encerro dizendo a vocês, tragam Deus para o convívio. Tragam Deus para o centro deste lar. Procure um compreender o outro. Ceda, muitas vezes tem que ceder, cede. Jesus não se diminuiu quando ele colocou água na bacia. Ele poderia ter pensado, olha, eu sou o mestre. Se eu for fazer isso, eu vou me diminuir. Eu vou perder minha autoridade. Não, ele poderia ter dito, Pedro, faz favor para mim, põe água na bacia ali. Ô, João, você pega o balde para trazer água. Ah, eles diriam, sim, mestre, é um prazer. Tiago, você pode me cingir com a toalha? Sim, mestre, é um prazer. Mas ele não fez desta forma. Ele colocou água na bacia, ele cingiu a si mesmo, ele se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos. E não perdeu a autoridade dele. Às vezes há homens que não conseguem voltar e pedir perdão. Mesmo que admitam depois que passa coisa, eles pensam, olha, não, eu estava errado, eu fui bruto, minha esposa estava com razão nisso, mas se eu voltar atrás, eu vou estar me humilhando, vou estar me rebaixando, eu sou o chefe mesmo, e ela tem que compreender. Não, não é assim. Você nunca vai se diminuir. Outra, pedir perdão é atitude de pessoas grandes. Pessoas grandes é que sabem voltar atrás. É que sabem dizer, me desculpa, eu não deveria ter agido daquela maneira. Automaticamente, o outro lado, você pode dizer, mas houve isso ali, mas o outro lado também tem culpa. Porque tem uma coisa, quando você vê um casal em problema, é impossível, posso dizer, você ver um casal passando por problemas, que um lado só esteja 100% errado e o outro lado 100% certo. Quem sabe um lado tenha 90% de culpa, mas o outro lado, em algum lugar também, ele deixou a desejar. Então o que você faz? Cada um admita o seu lado. Ah, mas ela errou com atitude, me magoou e tal. Não, você olha assim e diz, mas eu também deveria ter agido diferente. Procure. Se há uma disputa que tem que haver dentro de um lar é a seguinte. A disputa buscando ser o primeiro a pedir desculpa, a pedir perdão. Porque quando você faz isso, por mais que você olhe e diz, não, eu sei, eu não tenho tanta culpa nisso, mas eu quero um lar onde tenha uma atmosfera de Deus, a coisa está ruim, o ambiente está ruim. Volto e digo, olha, nesse ponto aqui eu quero pedir a você que me perdoe. Mas não com aquele assunto, eu quero pedir perdão porque eu errei nisso, mas eu errei porque você fez isso, isso, isso. Ah, você vai trazer mais combustível para o fogo. Não, chega com sinceridade e diga, olha, não está bom o ambiente, a coisa esquentou aqui entre nós, mas eu reconheço onde eu errei, eu quero que você me desculpe naquela palavra, aquela maneira que eu te respondi. Automaticamente o outro lado vai se sentir constrangido e vai dizer para si mesmo, olha, quem errou fui eu e ela que vem pedir perdão. Você vai ver, sabe o quê? Lágrimas brotar daqueles olhos e dizer, não, é eu que quero que você me perdoe. Então façam isso. Vivam um para o outro. Procure um compreender o outro. Procure você fazer, agradar o seu companheiro, agradar a sua companheira, compreender os seus sentimentos, compreender os seus gostos, os seus desejos. E você vai ver que o ambiente vai mudar. Pare de ficar disputando o primeiro lugar ou querendo ser compreendido. Não, procure compreender. Sem se preocupar com o outro lado. Automaticamente o outro lado vai fazer a parte dele, até porque vocês são cristãos. E quando vocês fazem isso, um toma a iniciativa,
gera uma atmosfera onde a presença de Deus vem e toma o ambiente. E o profeta diz assim, que nós podemos criar espíritos. O que é criar? Não é que você vai trazer um espírito à existência. Você vai criar um ambiente propício para espíritos. Então cuida o que vocês falam. Nunca fale palavras negativas. Por mais problema que possa surgir, nunca diga, olha, eu vou me separar, qualquer coisa. Você vai gerar um espírito de separação. Assim como quando alguém diz, eu vou me matar, vai atrair um espírito de suicídio. A Bíblia diz, o fraco diga, sou forte. E quando do outro lado você diz, mas, pastor, o senhor está dizendo isso, mas no meu caso, meu marido tem sido muito terrível. Tem só me magoado, tem só me machucado. Ora, você tem que saber o seguinte, o assunto está difícil, pode ficar pior. E aí o que você tem que fazer para que não fique pior? Você tem que criar um ambiente para que possa trazer a presença de Deus. Como você faz isso? Primeiro, ao invés de você ficar só procurando, só focando no lado negativo do companheiro ou da companheira, será que ele não tem algo bom para você olhar? Procure encontrar algo bom. Você vai olhar, não, realmente, ele às vezes não me compreende em certas coisas, mas é um cristão. Tem me respeitado, tem cuidado bem dos meus filhos. Então você começa a olhar para o lado bom, você vai ver que tem muitas coisas boas que não vale a pena ficar olhando nos lados negativos. E aí, quando você menos espera, você começa também a ter atitudes diferentes aí com ele, porque você começa a ver o lado bom dele e começa a agradá-lo por causa das coisas boas que você vê, e começa a influenciar o outro lado e as atitudes vão mudando e o quadro muda. Isso não são palavras, isso são realidades que aprendemos com o nosso profeta, aprendemos com as escrituras. Esse é o caminho. Não é o caminho dos psicólogos e assim por diante. Há psicólogos que estão ali, psicólogas tentando arrumar casamento, quando um deles já se arrebentou quantas vezes? Mas se nós seguirmos os parâmetros da Bíblia, os conselhos da Bíblia, eu tenho certeza que você não vai errar o alvo. Deus fará com que esse lar seja um lar abençoado, que esse casamento seja um casamento que seja desejado por outros casais ter uma vida como a de vocês. Quando vocês colocarem Deus em primeiro lugar e compreenderem que cada um tem sua personalidade, seus gostos, e que você precisa ceder para compreender, para agradar o outro, sempre sobre a base da palavra, nunca cedendo quando é algo que venha contrariar os princípios bíblicos, os princípios da palavra. Aí você sempre lembre, minha irmã, você tem uma autoridade maior que é Deus. Meu irmão, você tem uma autoridade a respeitar, que é Deus. Não é porque para agradar a sua companheira que você vai agora, eu tenho que ceder então, e ela tem me cobrado nesse lado, até que eu compre aquela determinada roupa, assim, para ajudar um pouquinho nessa vaidade. Você vai tirar Deus do quadro e a coisa vai ficar ruim. E a Bíblia diz, não podemos com a verdade a não ser pela verdade. Coloque a verdade, coloque a palavra como prioridade e as demais coisas serão acrescentadas no vosso lar. Compreendam um ao outro, vivam um para o outro e Deus viverá por vocês. Deus abençoe a todos e que possa isso ser de ajuda, como eu disse no início, àqueles que querem constituir um lar, sabendo que vocês não vão confundir paixão com amor, sabendo que Deus, antes da fundação do mundo, já tinha uma unidade lá em cima, sabendo quem pertencia um ao outro, e que vocês podem fazer errado aqui e colher consequências. E para aqueles que já se casaram, fica o conselho. É uma unidade, mas são duas personalidades, e o segredo disso é saber viver um para o outro, compreender um ao outro e ter Deus como a referência principal nesse casamento. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.